Hoje eu vim falar com vocês sobre a fase oral. Quando eu postei a caixinha, tinha gente até me perguntando: agora você vai ser sexóloga? Porque eu coloquei o prazer oral e seus desafios. Hoje eu vou falar sobre o assunto. Quando somos interrompidos em alguma de nossas fases da vida, da nossa construção enquanto indivíduo, tendemos a querer repetir essa fase, já vivendo em outras. Por exemplo, eu vou contar uma história para que vocês consigam entender a questão da fase e da repetição. Por que que eu me vi fazendo isso e observei isso? Porque eu já estou estudando a respeito do assunto, então eu me peguei fazendo e entendi. Eu estava numa loja aqui na minha cidade e estava tendo umas promoções de roupas. Então promoções de roupas, tô lá, fui nessa loja. E aí quando eu cheguei na loja, olhando as blusas, bati o olho em uma blusa que era meu sonho. E aí eu imediatamente peguei a blusa. Eu vou especificar para vocês como era a blusa. A blusa tinha só o topzinho e ela era toda transparente. Toda. Eu tive uma blusa dessas. Eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. Na verdade, eu trabalho bem antes disso, mas remunerado desde os meus 12 anos de idade. E aí eu lembro que eu comprei essa blusa. Eu comprei essa blusa e uma saia. E aí, quando eu vesti, que minha mãe viu, ela disse: você não vai usar essa blusa, ela é transparente, pode dar pra alguém. E ela fez me dar roupa completa pra outra pessoa. Eu só tinha vestido a primeira vez e ela me fez dar roupa pra outra pessoa. Então, eu fiquei muito chateada, muito triste, porque eu não pude usufruir dessa roupa. E aí, na hora que eu vi, fui lá e peguei a blusa. Peguei a blusa e antes de me dirigir para o caixa, eu pensei: você não tem mais 13 anos. Você não é mais essa mulher. Você não é mais esse perfil de mulher que usaria uma roupa dessas. Eu com certeza não ia vestir a blusa. Eu não teria coragem. Com certeza eu não teria coragem de vestir a blusa quando eu chegasse em casa com ela. Mas o que eu quero falar pra vocês: por que que tantas pessoas vivem uma vida, por exemplo, de um determinado jeito e acontece uma situação na vida dela que ela começa a viver como uma adolescente de 13 anos? Porque ela foi impedida de viver as fases. Quando você queima etapas, sua vida fica toda atropelada. Então, não deixe os filhos queimar a etapa e não queime as suas. Mas por que que foi tão fácil pra mim devolver a blusa? Porque eu tinha 13 anos quando esse fato ocorreu. Eu já tinha um pouco de maturidade. Mas a fase oral, ela ocorre de 0 a 2 anos de idade. É a fase em que o bebê começa a amamentação, começa a levar objetos na boca. Vocês podem até observar que o bebê, ele sente um certo alívio da dor quando está amamentando ele. Se você for vacinar um bebê e colocar ele no peito, dificilmente ele vai chorar. Ele às vezes sacode um pouco a perninha ou o braço, mas ele nem chora. Porque o grau de satisfação que aquele bebê está sentindo na hora de se alimentar é tão grande que ele nem sente a dor. Quando essa criança é impedida nessa fase de ser amamentado, uma criança que tem privação de alimentos, privação de afeto, agressividade nessa fase, ela pode ficar com uma fixação na fase oral. Quais são as consequências dessa fixação na fase oral para a vida adulta? Pessoas que têm compulsão alimentar. Sabe aquelas pessoas que fazem dietas, que emagrece, mas que volta a ganhar peso novamente? É uma busca constante
a fase que ela não conseguiu viver na sua total plenitude. Pessoas que não têm, que não tiveram boa relação na fase oral, elas tendem a compulsão alimentar, vícios em bebidas, em cigarro, roer unhas, falar demais. A fixação na fase oral, ela só é considerada um problema quando esse indivíduo está vendo que isso é um problema. Ele mesmo identifica que não consegue parar de comer, que não consegue parar o cigarro, que rói as unhas até sangrar, que há um desequilíbrio muito grande em relação à boca, como ele lida com o mundo através da boca.